Boa noite. Perseguição de policiais militares a assaltantes termina com troca de tiros e um suspeito morto na BR-101 no Recife. Justiça do Trabalho media reunião de conciliação entre metroviários e CBTU, mas greve do metrô do Recife continua. Moradores do bairro do Ibura denunciam vazamento de combustível de avião dentro de canal. Animais apareceram mortos. Pesquisadores e ambientalistas denunciam morte de cavalos marinhos no litoral sul do estado. Ministério Público Federal apura denúncias. Sudene lança programa com universidades para qualificar equipes no atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social. E ainda dá para curtir os filmes da Janela Internacional de Cinema do Recife. Programação do festival termina amanhã. Pescadores e ativistas ambientais denunciam a morte de cavalos marinhos no litoral sul do estado. O problema, segundo eles, estaria sendo causado pela obra de dragagem do Porto de Suape. O assunto chegou ao Ministério Público Federal. O vídeo que viralizou nas redes sociais mostra a indignação do pescador ao encontrar cavalos marinhos mortos numa área que deveria servir de berço e abrigo. Eu vim pescar, achei um cavalo marinho lá em cima morto. Olha quantos eu achei. Fomos ao encontro do pescador que gravou as imagens. A gente vai pegar uma carona com o Edson aqui na jangada dele para ir até aos locais onde ele costumava avistar os cavalos marinhos. Seguimos pelos caminhos de água que o Edson conhece como poucos. 53 anos, filho e neto de pescadores, ele cresceu na região dos estuários dos rios Maçangana e Tatuoca, no litoral sul de Pernambuco. Hoje a gente não encontra mais cavalo marinho. Não só aqui, como o rio Maçangana, Tatuoca hoje não se fala, porque infelizmente eu acho que os últimos cavalos marinhos que tinha foi aqueles que eu encontrei. O pescador desconfia de onde vêm os impactos na redondeza. Por motivo daquela dragagem. Esta bióloga, que estuda os cavalos marinhos há 30 anos, concorda com Edson. Essa mortandade que houve só ocorreu após o início das dragagens. Nunca havia acontecido nada parecido. Ativistas ambientais alertam que a obra está trazendo prejuízo para as populações tradicionais que vivem na região. A gente se preocupa muito com as comunidades daqui do território, do entorno, muitas marisqueiras que vivem daqui. A denúncia chegou ao Ministério Público Federal. Então, independente de ser comprovada a relação direta, a obra tem que ser suspensa até que se comprove de onde vem a causa dessas mortes e adotadas as medidas adequadas para evitar, esse risco até de extinção da espécie. O Ministério Público avisou sobre os riscos que a dragagem poderia provocar na população de cavalos marinhos. Foram realizadas reuniões com representantes do Porto de Suape e da Agência Pernambucana do Meio Ambiente, a CPRH. Os peritos do Ministério Público alertaram que as medidas previstas no licenciamento não eram suficientes para proteger os animais de pequeno porte, como os cavalos marinhos, que precisam de águas claras e limpas para viver e se reproduzir. É um volume imenso de sedimentos, que aí aumenta a turbidez, os contaminantes, os poluentes, que são extremamente prejudiciais para a espécie. O alerta não mudou o cronograma de trabalho. Desde agosto, estão sendo retirados 4 milhões de metros cúbicos de sedimentos para aprofundar o canal interno do porto e permitir a entrada de embarcações maiores. Uma obra de 217 milhões de reais. 80% dos serviços foram concluídos. O diretor de sustentabilidade de Suape afirma que as obras estão sendo monitoradas e que nenhum dano à fauna foi registrado até agora. Nossas vistorias diárias, nossas ações de fiscalização através da CPRH detectou que não há nexo causal entre a operação da dragagem e as mortandades observadas. A fiscalização não encontrou cavalos marinhos mortos? Não encontrou, não se observou nem cavalo marinho, nem outros tipos de peixes que estão associados a esse estuário.
O Ministério Público notificou o IBAMA e a CPRH, que é responsável por fiscalizar a obra. A CPRH diz que tem fiscalizado a obra desde o início. Estamos vigilantes e estamos cumprindo o nosso papel, que é uma obrigação do Estado. É importante frisar que na maior área de incidência de cavalo marinho não está dentro do objeto da dragagem. E não identificamos o tipo de problema que surgiu no vídeo. Foram 5 fiscalizações quando começaram a gerar esses vídeos na mídia. E a CPRH, na última fiscalização, fez com a draga parada, com as dragas paradas. Então, era importante entender se, parando as dragas, poderia haver algum outro tipo de alteração, o que não foi comprovado, e a gente continua a atividade normalmente. Cabe à Justiça dar a palavra final sobre as medidas de proteção aos cavalos marinhos e à fauna da região. Mas o impasse sobre qual instância judiciária tem competência para julgar o caso tem adiado qualquer conclusão. O IBAMA disse que o licenciamento ambiental para essa região é de competência estadual, mas que ainda assim tem monitorado a situação junto à CPRH e que aguarda uma decisão do órgão sobre as providências tomadas. O IBAMA afirmou que mantém contato com o Ministério Público Federal sobre o caso. Em uma nota conjunta enviada pela CPRH e também por SUAP, a Agência Estadual de Meio Ambiente disse que não há relação entre a dragagem no porto e a suposta morte de cavalos marinhos. A CPRH disse que a constatação se deu após 5 vistorias realizadas no local. Moradores do bairro do Ibura denunciam que um canal que corta a comunidade está contaminado por uma substância com odor forte e que estaria causando a morte de animais. Moradores da rua Tenente Portela estão inconformados com a situação. Sexta-feira, no final da tarde, pensei que era alguém pintando um carro na frente da minha casa. O cheiro era esse, de pintura de carro. Mas, na verdade, no sábado pela manhã, quando eu acordei, o mesmo cheiro. Não é possível, alguém continua pintando esse carro? Não. Quando nós saímos na rua, percebemos que era o canal. O canal estava jorrando ou era um gás ou uma gasolina, algum produto muito forte, de cheiro muito forte. Pessoas da vizinhança fizeram fotos de uma espécie de óleo que apareceu nas águas do antigo canal da Malária, que passa por aqui. Teve gente que retirou animais lá de dentro. Alguns ainda com vida, outros já mortos. Todo mundo arrasado em ver aquela realidade. Os peixes também não resistiram. Vê um pessoal que a gente não sabe quem é, soltando essa água podre aqui para danificar os animais, criança sendo socorrida, senhoras passando mal. Seu Adonias, morador da rua há 13 anos, mostrou o casco do jabuti coberto por uma camada de óleo. A gente viu morrendo os animais, só que começou a passar mal gente. Aí então vai esperar morrer gente, para que tome uma providência. De acordo com a vizinhança, o material teria vindo do aeroporto. É do aeroporto, com toda certeza é do aeroporto. Agora, se não houver interesse de investigação, aí é o problema dos órgãos, mas que nós estamos correndo atrás. Nós, moradores, somos prejudicados. Nós estamos respirando algo que a gente não sabe o que é isso. A gente pode estar até respirando um produto cancerígeno. Durante a gravação da reportagem, vimos equipes da CPRH, Agência Estadual de Meio Ambiente, e do IBAMA. Funcionários de uma empresa de limpeza de canais estiveram no local retirando matagal e lixo lá de dentro. O canal passa por vários bairros da zona sul do Recife, entre eles Ibura, Ipicepe, Imbiribeira. As águas sujas e o mau cheiro têm causado medo aos moradores e mudado a rotina de alguns deles. Rafael tem um bebê de 2 meses de vida. Preocupado com as consequências, achou melhor que tanto a mulher dele quanto a criança e o enteado fossem para a casa de um parente. Com medo do meu filho, que tem 2 meses, e meu enteado, que tem 12 anos e que tem alguns problemas alérgicos, a gente já providenciou tudo para correr para a casa da minha sogra, em Olinda. A gente está passando elas estão passando esse tempo lá. Eu estou vindo aqui para ver como está a situação e ficar relatando a gravidade da situação, porque não adianta eu ficar lá em Olinda só esperando sem denunciar, né? Então a gente está aqui para denunciar como isso mexeu com a minha vida.
porque, exemplo, tem toda a logística, não, ele está lá sem berço, ele está lá, exemplo, a gente tinha todo estruturado aqui a coisa para ele está lá de qualquer jeito. A ENA, empresa que administra o aeroporto, informou que foi identificado combustível de aviação na rede de águas pluviais. Disse também que acionou o conjunto de empresas responsável pelo abastecimento de aviões no aeroporto do Recife para que sejam tomadas providências. A Raizen, que abastece os aviões, declarou que teve conhecimento do fato e que está tomando providências. A Prefeitura do Recife disse que está analisando a situação através da Secretaria Executiva de Controle Ambiental e Fiscalização. A Agência Estadual de Meio Ambiente informou que a competência para a fiscalização ambiental na área é do município. Mas, como acompanhamos na reportagem, a CPRH também enviou equipe de fiscais ao Ibura. Uma festa de Halloween promovida pelo Parque Estadual de Dois Irmãos no Recife virou alvo de críticas de biólogos e ambientalistas. A notícia está no G1, você pode abrir seu aplicativo também, que você vai direto para essa reportagem lá no G1, porque é o seguinte, você vai acompanhar aqui comigo agora, porque o evento teve uso de fogos de artifício, música alta e gritaria por parte do público. A festa, denominada Parque dos Condenados, ocorreu numa unidade de conservação ambiental protegida por lei, numa área de Mata Atlântica, onde também funciona o zoológico da cidade e que, portanto, conta com centenas de animais. No estado, existe uma lei que proíbe a queima de fogos em unidades de conservação e a menos de 2 quilômetros de zoológicos. O evento aconteceu em 4 noites diferentes, teve ingressos esgotados e contou com a presença de influenciadores digitais. A festa recebeu críticas nas redes sociais. Biólogos ouvidos pelo G1 explicaram que os animais podem sofrer com o barulho e também com as luzes. E membros do Conselho Gestor do Parque Dois Irmãos disseram que não foram consultados. Tem detalhes aqui da reportagem, inclusive os vídeos aqui no G1. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que administra o local, afirmou que a festa acontece há mais de uma década e que tem plena ciência das restrições legais e do bem-estar animal, e que os artefatos usados foram todos sem estampidos. Outros detalhes no G1. No segundo dia da greve dos metroviários, a categoria apresentou à CBTU um plano de melhorias. Enquanto eles não chegam a um acordo, passageiros do transporte público enfrentam transtornos. Com as estações fechadas e os trens fora de operação, o que era um trajeto comum virou um percurso mais longo, cheio e mais cansativo. Pela manhã, em Cajueiro Seco, Jaboatão, as reclamações de uma rotina que ficou mais puxada. Interfere com todo mundo que precisa do metrô e não consegue chegar no trabalho cedo. Larguei de 5h30 ontem e vim chegar quase 8 horas em casa. À tarde, no Terminal do Barro, no Recife, a insatisfação com o serviço. Ruim com ele, pior sem ele, né? E o problema da gente é o tempo que a gente está gastando para chegar no trabalho e para chegar em casa. Me acordei às 4h30 da manhã, saí de 5 e cheguei no trabalho de 8h30. Peguei 4 ônibus para chegar em Boa Viagem. A greve no metrô do Recife chegou ao segundo dia e manteve todas as 36 estações fechadas, deixando cerca de 170 mil passageiros sem o serviço. A categoria entrou em greve por tempo indeterminado depois de um incêndio em um trem da linha Centro, no dia 25 de outubro. Foi mais um dos diversos problemas que o sistema apresentou ao longo dos últimos anos. Em maio desse ano foi anunciado que o metrô do Recife seria privatizado. O projeto da concessão prevê o leilão do serviço à iniciativa privada até 2026. Já a nova gestão tem previsão de começar a atuar em 2027. Sindicalistas são contrários à privatização. Com a paralisação dessa semana, o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano reforçou a operação. Foram ativadas linhas emergenciais e cerca de 80 ônibus a mais circularam nas ruas. Hoje à tarde foi realizada uma audiência de conciliação entre a CBTU e o Sindicato dos Metroviários na sede do Tribunal Regional do Trabalho no bairro do Recife. Também participaram da reunião representantes do Ministério Público do Trabalho. O sindicato entregou à CBTU um plano com 10 itens de melhorias para o metrô do Recife. Um pedido de mais segurança para os usuários e para os trabalhadores. A saída nesse momento é recurso emergencial para que a gente possa ter um metrô de qualidade atendendo bem a população. A gente entende que a decisão vai ser amanhã na Assembleia,
a partir das 18 horas, a gente vai reunir a categoria para que a gente possa dar os encaminhamentos e dar o rumo a essa situação. Os representantes da CBTU se comprometeram em avaliar o plano apresentado pelos metroviários, mas informaram que já existem melhorias em andamento. Nós entendemos que já faz parte de um plano que a CBTU tem apresentado, tanto para o governo federal, tanto para o governo estadual, entendendo a necessidade de reforma e revitalização do sistema no metrô de Recife. Com um recurso pouco, escasso que a gente recebe, a gente tem privilegiado o metrô de Recife, mas sabemos que é insuficiente, temos evitado esforços junto ao governo federal para que seja feito um aporte mais considerável de orçamento para amenizar esses problemas que a gente tem vivido aqui em Recife. A reunião de conciliação é um procedimento na Justiça do Trabalho que permite que os envolvidos tentem um acordo por meio de mediação antes de uma ação judicial começar. A reunião foi conduzida pelo desembargador Eduardo Pugliese, vice-presidente do TRT. Fizemos uma proposta de encaminhamento deste tribunal e do Ministério Público do Trabalho e estamos muito confiantes. Eu diria que se fosse para resolver com os presentes hoje aqui nesta reunião, eu diria que o assunto estaria resolvido. Mas vamos aguardar com serenidade, com equilíbrio, essa assembleia que ocorrerá amanhã, mas o encaminhamento deve ser no sentido de amanhã, à meia-noite, as atividades serem retomadas integralmente. Com a continuidade da greve, os passageiros são afetados do início ao fim do dia. No terminal de Afogados, o repórter Mário Carvalho acompanha a volta para casa. Mário, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Os ônibus agora ficam lotados, por causa desse impacto aí dos metroviários. Queria pedir para a Christopher Moraes mostrar como é que está esse ônibus saindo daqui nesse momento. Lotado, com certeza, um dos impactos aí dessa paralisação dos metroviários que suspendeu, portanto, o funcionamento do metrô. Aqui, por outro lado, uma movimentação até um pouco mais tranquila, esse horário de voltar para casa sempre tem um movimento muito grande, mas vários ônibus partiram daqui ainda há pouco para levar os passageiros. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui com alguns passageiros. Licença, boa noite. A gente está ao vivo aqui no NE2. Como é que está a situação hoje por aqui? Péssima, principalmente a forma que estão fazendo. Ao invés deles colocarem metade do ônibus Barro e Joana Bezerra Barro ou Afogados Barro. Quando está sem metrô, atrapalha um pouquinho mais aí a vida de vocês? Muito. Olha a situação do ônibus, ó. Está vendo aí, portanto, aí a reclamação das pessoas, São 80 ônibus a mais na operação de 15 linhas aí por causa da paralisação dos metroviários. Então, a manobra é essa, para diminuir os impactos que os usuários do metrô do Recife podem ter com a paralisação. Você está vendo nesse momento aí as imagens de Christopher Moraes, aqui do Terminal Integrado de Afogados. O Sindicato dos Metroviários informou mais cedo, na audiência de conciliação, que os integrantes vão se reunir novamente amanhã, às 6 horas da noite, para definir os novos rumos aí da greve, se termina, se continua, o que pode ter impacto direto aqui na vida de quem depende dos ônibus e também do metrô. Márcio. Mário Carvalho ao vivo, trazendo informações desse segundo dia de greve do metrô. Um homem morreu numa troca de tiros com policiais militares na BR-101 no Recife. A notícia está lá no G1 Pernambuco. Você confere pelo site g1.globo/PE ou então pelo aplicativo do G1. De acordo com informações da PM, o homem que morreu teria envolvimento em um roubo. Ele estava com outros 3 suspeitos que fugiram. Testemunhas contaram que os 4 homens tinham roubado o carro, que seria de um motorista de aplicativo, na comunidade do Alto do Capitão, na Zona Norte. O confronto com a PM aconteceu a 15 quilômetros do local na madrugada de hoje. De acordo com a Polícia Civil, o veículo foi localizado perto da Vila dos Milagres, no Ibura. Houve perseguição e os suspeitos perderam o controle da direção do carro, que parou no canteiro central da BR-101, no Barro. Ainda segundo a polícia, os suspeitos desceram atirando contra os PMs. Um deles foi baleado, recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. O carro foi removido por um reboque às 7 horas da manhã. A Polícia Civil disse que abriu um inquérito para investigar o roubo do veículo e a morte por intervenção legal. Depois do intervalo, senadora Tereza Leitão leva queda e sofre corte na testa no plenário do Senado em Brasília.
E os detalhes de um festival de criatividade que reuniu os melhores trabalhos de agências de comunicação aqui do estado. O NE2 volta em instantes. Até já. Estamos de volta. Estou aqui com o celular. Você já segue o NE2 lá no Instagram? Nosso perfil é o @ne2.globo. E a gente postou há pouco na nossa rede social um acidente que aconteceu agora à tarde com a senadora Tereza Leitão, do PT. A senadora pernambucana tropeçou, caiu e bateu a testa no plenário do Senado lá em Brasília. A transmissão da TV Senado mostra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, conduzindo a sessão, até que em determinado momento ele percebe uma aglomeração entre os senadores. Inicialmente, Alcolumbre não sabia do que se tratava. Depois ele se deu conta de que era algo mais sério e decidiu suspender temporariamente a sessão. A assessoria de imprensa de Tereza Leitão disse que ela passa bem. Segue a gente lá, @ne2.globo. E a Câmara dos Deputados aprovou há pouco a ampliação gradual da licença paternidade dos atuais 5 dias para 20 dias em até 3 anos após a aprovação da lei. A gente mostrou essa discussão na semana passada aqui no NE2. O projeto segue agora para o Senado. A SUDENE e o Ministério do Desenvolvimento Social lançaram hoje o programa Aprimora Rede Mais, que tem parceria com o FRPE e pretende acelerar o atendimento pelo Sistema Único de Assistência Social. Com a assinatura do termo para aprimorar o programa Rede Mais, hoje na sede da SUDENE, universidades federais do Nordeste e de Minas Gerais passaram a fazer parte de um projeto para fortalecer a assistência social na região. A UFRPE vai participar. São 6 metas a serem atingidas e nessas metas todas nós vamos ter contato com as secretarias municipais, os conselhos municipais e, consequentemente, com essas organizações. Além disso, vamos realizar eventos, formações e, durante um ano, o assessoramento. Também estão no projeto as federais do Maranhão, do Cariri, do Recôncavo da Bahia, de Campina Grande e a do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, em Minas Gerais. Todas vão dar suporte às entidades socioassistenciais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. O superintendente da SUDENE detalhou como esse atendimento vai chegar para as pessoas na ponta. Ele chega para a comunidade e também chegará para as entidades de assistência sociais. Nós temos mais de 30 mil entidades de assistência sociais. As universidades farão com que nós possamos ampliar essa assistência e possa tornar mais efetiva a ação do governo naquilo que é essencial na assistência social, atender àqueles que precisam. As universidades abrem um ponto de atendimento para tirar dúvidas, treinar equipes e acompanhar a execução de projetos. O investimento inicial é de pouco mais de R$1 milhão, mas a previsão é que o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome contribua nos próximos 2 anos. A gente entende que é um investimento realmente importante que nós temos nesse momento, porque nós temos que profissionalizar essas entidades, não apenas numa lógica gerencialista, mas uma lógica de uma gestão social do SUAS. Os recursos do Aprimora Rede Mais vão para a captação e apoio às equipes que trabalham na assistência social. A meta é tornar o atendimento mais rápido e eficiente, reduzindo a burocracia para quem procura os serviços. Quanto mais se fortalece, quanto mais faz formação, quanto mais capacita essas organizações para estar perto do serviço público e das pessoas, nós vemos com muita alegria. Esse trabalho hoje, que aqui na SUDENE é iniciado, vai trazer ainda mais segurança e mais força de ação. Um festival de criatividade reuniu 727 projetos publicitários. O CRIA-PE é o principal espaço de reconhecimento e valorização do trabalho das agências de comunicação. Essa turma veio de Caruaru, no agreste do estado, participar da 2ª edição do festival CRIA-PE. Alguns já estão formados, outros terminando os cursos, mas o desejo era um só: adquirir mais conhecimento nas áreas de publicidade, propaganda e marketing. A gente descobre coisas novas que acrescentam na nossa profissão. Por exemplo, como o uso da IA, ela pode nos ajudar a aprimorar o conteúdo das marcas para as quais trabalhamos, o networking também, conectar com outros profissionais. É algo muito bom. A gente consegue, vindo para esse evento, entender tudo que os professores falam na faculdade e como isso é colocado em prática no mercado. Porque, querendo ou não, tem muita diferença da teoria para a prática.
E aí, eventos como esse por ser tão grande, é bom ver as pessoas que, querendo ou não, estão colocando em prática o que é da área da gente e você se informar do que funciona no mercado, o que não funciona. O evento do Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco aconteceu no Recife Expo Center, no bairro de São José. O público interagiu com ativações de patrocinadores e conferiu palestras sobre inovação, tecnologia e criatividade. A gente discute aqui desafios do mercado, como é que vai ser as novas tendências, como a gente pode oferecer mais e melhor para os nossos clientes e anunciantes, projetos criativos. Rafaela é chefe de dados e mídia de uma das maiores agências de publicidade do país e foi uma das palestrantes. Ela veio de São Paulo e debateu sobre marketing 6.0, que junta tecnologia e conexão emocional. Ele conecta emoção, narrativa, com tecnologia e informação. A gente precisa encontrar esse sweet spot que vai fazer o consumidor mover e ter interação e conexão com as marcas. O CRIA-PE também distribuiu premiações em 15 categorias para agências e profissionais de publicidade do Estado. Estamos falando de um número de 727 peças inscritas, 32 agências participantes. Estamos falando de um ano, de 24 para 25, ter todo esse engajamento, ter toda essa adesão. Então, os números são muito bons e reflete também o crescimento do mercado. A Rede Globo foi uma das apoiadoras do evento. É uma iniciativa também de encontrar todo o mercado publicitário, além de formar novos talentos, através de uma tarde de muito conteúdo, muita troca de experiências e muita criatividade. Os apaixonados por filmes têm até amanhã para aproveitar a programação da Janela Internacional de Cinema do Recife. O festival acontece em várias salas da capital, incluindo o Cinema da Fundagem, no Derby, de onde fala ao vivo a repórter Luna Markman. Oi, Luna, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você e a todos. O Janela já passou pelo São Luís, pelo cinema do Teatro do Parque no final de semana e agora chega aqui na Fundação Joaquim Nabuco, no Derby. Já, 8 horas, tem a sessão do documentário dirigido por Tainá de Lucas sobre a liderança indígena Davi Copenaua. Conta pra gente o que o público pode esperar dessa produção que levou 4 anos para ser finalizada, né? Foi um longo trabalho. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, é uma honra estar aqui estreando o filme no Recife. Vai ser a primeira exibição do filme no Nordeste também, então super especial. E o filme é um documentário que retrata a trajetória do Davi Copenaua Yanomami, que é uma importante liderança indígena do Brasil, reconhecido aqui também mundialmente. O filme acompanha a trajetória dele e também traz uma reflexão sobre o pensamento do Copenaua sobre a nossa sociedade, né? Ele nos chama de o povo da mercadoria. E o filme tem essa ideia de uma antropologia reversa, no sentido de mostrar o olhar do indígena sobre a nossa civilização, o nosso modo de vida. Então, também tem uma reflexão filosófica do pensamento do Davi Copenaua e com a participação de muita gente especial. Ailton Krenak, Gilberto Gil, muita gente boa. Lembrando, gente, que a sessão vai ser gratuita, tá? Porque é uma parceria do Janela com o Festival de Circo do Brasil. E amanhã, o que tem, Montes? Boa noite. Boa noite a todos. Amanhã a gente vai ter 3 sessões. Vamos começar às 2 da tarde com uma série de curtas restaurados de David Lynch. Logo depois tem uma animação francesa, Arco, e para encerrar a noite, o filme de encerramento é um filme novo do Tim Jarmusch, que ganhou Veneza esse ano. Perfeito. Ele que faz parte da curadoria, tá, gente? E só fala rapidamente um balanço, já que já está na reta final, termina amanhã. A gente está muito feliz assim, com o resultado, o público abraçou completamente novamente o Janela, a gente teve sessões inesquecíveis no São Luís, com São Paulo S.A., com curtas restaurados do Jamar Muniz de Brito, que é um cineasta incrível aqui, pernambucano, e as sessões aqui na Fundagem também lotadas, o público muito, muito querido. Maravilha. Obrigada, Márcio, com você no estúdio. Obrigado, Luna, e nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite. A gente encerra com imagens do terminal ali de Afogados, mostrando a volta para casa. Não houve acordo nesse segundo dia de greve dos metroviários. Imagens ao vivo para você. Boa noite e até amanhã.